e veja a consistência para recheio e esta consistência como é diferente, certo? Quando você for trabalhar com a cobertura, ela vai estar fria e já vai estar mais consistente ainda. Oi, pessoal! Hoje eu vou passar para vocês um recheio de queijo, que vai ter outras variações também. Você vai aproveitar muito aí no seu cardápio. Vamos lá? Deixa eu me apresentar, sou Tia Lila Cake, especialista em bolos de rolo pernambucano, mais conhecida com o desenvolvimento da massa mágica Tia Lila Cake. E se você está aqui no nosso canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho aí para você não perder nada e compartilha aí os nossos conteúdos. E se você tiver com alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou lá e vou responder para vocês. Vou passar para vocês hoje um recheio, vou mostrar 2 pontos, que é muito importante para vocês, principalmente o ponto que você precisa e deve retirar na hora certa para você espalhar no seu bolo de rolo. Porque, gente, o ponto do recheio é muito importante. Se eu pego o meu recheio, levo para o meu fogo e deixo no ponto que passe, no ponto grosso, o que é que vai acontecer? Quando você pegar esse recheio que for passar na massa, provavelmente, se ele estiver muito grosso, a sua massa pode até rasgar. Então, de olho aqui, na hora que eu passar para vocês, o ponto correto de recheio para bolo de rolo. Vamos lá. Aqui eu tenho leite condensado, de preferência uma panela grossa, certo? Aqui eu tenho meu leite condensado. Aqui eu tenho meu creme de leite, certo? Leite condensado e meu creme de leite. Vou misturar bem antes de levar para o fogo. Bem. Vou levar. Vou colocar aqui. Lembrando que tanto o recheio como a cobertura você vai trabalhar no fogo alto. Mas, Tia Lila, fogo alto não vai queimar, não. Se você começar a mexer bem, não vai queimar. O que significa se você colocar o recheio numa potência média e baixa? Ele vai demorar mais tempo no seu fogo. E o que vai acontecer quando esfriar? Ele vai ficar... Você já viram aquele recheio, cobertura, brigadeiro, em termos de recheio, que fica aquele... parece um chiclete. Isso foi muito tempo no fogo e o fogo baixo. Então, recheio, coberturas, aqui com Tia Lila, fogo alto, mas sempre mexendo, tá? Eu já liguei. Aqui eu tenho o meu queijo. Vou colocar agora? Não. Tem um tempo certo para você colocar o seu queijo. Aqui eu vou passar para vocês 2 pontos, um de recheio e um de cobertura, tá? Sempre no fogo alto. O que acontece? Você mexe no meio e sempre retira a lateral. Meio e lateral, tá? Para dar o ponto do recheio, você não precisa deixar ele grosso, certo? E daqui, gente, eu vou passar para vocês também. Fica de olho aí no finalzinho. Eu vou passar para vocês as combinações que você pode usar, trabalhar com essa base aqui, certo? Fica aí. Vai demorar um pouquinho aqui. E quando tiver no ponto, que é o ponto importante para você ver
que é o ponto do recheio, eu venho aqui e volto para mostrar para vocês. Bem, aqui não está no ponto ainda, mas eu quero que vocês observem o seguinte, não está fervendo e ele está bem ralo, certo? Vou continuar mexendo e eu quero que vocês vejam, na medida que ele vai começar a ferver, eu já vou, nesse momento, gente, tem que ir na lateral e no meio, tá? Lateral e meio. Ó, começou a ferver. Isso começa a ferver de fora para dentro, né? Ó, começou a ferver. Começou a ferver, eu vou tirar o meu recheio do fogo, certo? Ferveu, vocês viram, começou a ferver. Pronto. Mexo ainda. Nesse momento, agora, eu vou colocar o meu queijo ralado, certo? Aqui eu tô trabalhando com uma lata de leite condensado, uma lata de creme de leite e 50 gramas de queijo ralado. A tia Lila tá ralo. Gente, não está ralo. Por quê? Quando esse recheio esfriar, ele realmente vai ficar no ponto correto, cremoso, para passar no bolo de rolo. O que é que eu vou fazer agora para vocês, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou voltar pro fogo e vai ser rapidinho para você também ter um ponto de cobertura. Que cobertura, tia Lila? Se você quiser trabalhar com um bico, se você quiser trabalhar com seu bolo decorado, mesmo sendo tradicional, você pode também, com esse mesmo recheio, você transformar ele em cobertura, certo? Então, ponto 1 de recheio, vocês já viram, é este aqui. E o ponto de cobertura eu vou passar agora. Então, com o mesmo recheio, você faz tanto o recheio quanto a cobertura, certo? Sempre mexendo meio e lateral. Meio e lateral, certo? Ele tá fervendo. Ele ainda tá ralo. Ó. Aqui é rápido mesmo, viu, gente? Tá caindo em bloco. Vou desligar. Viu como é rápido? Como é super rápido. Continuo mexendo, gente, para não grudar e não queimar o meu recheio, certo? Continuo mexendo, mesmo fora do fogo, tá? Aqui, ó. Mesmo fora do fogo. Vou mostrar para vocês agora. Olha só, ó. Deixa eu fazer assim. Agora ele está caindo em ponto de bloco. Para ter a diferença, volta o vídeo e veja a consistência para recheio e essa consistência como é diferente, certo? Quando você for trabalhar com a cobertura, ela vai estar fria e já vai estar mais consistente ainda. Este aqui você pode trabalhar com bico. Agora, vamos lá. Vou deixar aqui do lado. Vou passar para vocês. Esse aqui é o meu recheio que eu passei para vocês de recheio com queijo. Você pode fazer o quê? Você pode trabalhar com ele com a sua massa tradicional, sua massa branca. Pode trabalhar com a massa saborizada de queijo, quantidade certa, correta. Mas eu posso combinar esse recheio com outros recheios
também, o que é que combina com o queijo? Você pode combinar esse queijo, um bolo de 1 quilo, ele tem 5 camadas, certo? Ele tem 5 camadas, bolo de 1 quilo. Aqui, para mim variar, eu tenho 2 opções. Ou eu coloco 2 camadas de recheio de queijo com 3 camadas de goiabada. Veja só, você já tem 2 bolos, 3 bolos. Você tem um bolo de goiabada, você tem seu bolo com recheio de queijo e você tem seu terceiro bolo, que é goiabada e recheio de queijo. Veja só, 3 sabores com um único recheio, que é o de queijo, certo? E fica sensacional, viu, gente? Você pode fazer sua massa tradicional, certo? Com recheio de queijo, Pode ser o recheio de queijo com a massa saborizada de queijo também, tá? Com massa saborizada de queijo, certo? Pode ser também. Você pode fazer um bolo de 1 quilo, 2 camadas de doce de leite e 3 camadas de recheio de queijo. Gente, fica maravilhoso. Tem um doce, aí você vem e quebra com o recheio de queijo, né? Fica aquele agridoce, assim, o salgado do queijo, ele combina muito com o doce de leite. Aqui você tem um recheio que é maravilhoso, né? O recheio de 4 leites, você pode fazer a mesma coisa. Então, você coloca 2 camadas do recheio, 4 leites, mais o recheio de queijo. Então, gente, olha só a quantidade de bolos que vocês acabaram de colocar no cardápio de vocês. O tradicional goiabada com um recheio de queijo, né? Já foi um. Recheio de queijo com a massa tradicional. Doce de leite com o recheio de queijo, 3. Doce de leite com queijo, recheio de queijo com 4 leites. E o de 4 leites. Então, aqui tem uma variedade. Então, você precisa o quê? Ter criatividade para que de um recheio único que vocês aprenderam hoje aqui comigo, vocês fizeram um leque, eu passei para vocês, um leque de variações de um único recheio. Então, é muito importante que você desenvolva um recheio e ele não fique só com aquela base. Desse recheio, você pode vir e fazer vários recheios com uma única base, certo? Então, essa combinação aqui, e tem outras combinações, tá, gente? Que você pode colocar também aí com de queijo. Tem muitas outras variações, mas eu trouxe aqui para vocês 4 combinações para vocês já colocarem aí no cardápio de vocês, certo? Espero que vocês tenham gostado. Comente aí, dê suas dúvidas, coloque suas dúvidas aí embaixo do comentário que eu vou responder para vocês. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho aí, gente, para vocês não perderem nada. E para ajudar a tia Lila aí, compartilha aí esse conteúdo para a gente trazer cada vez mais conteúdo para vocês, enriquecedores para vocês colocarem aí no cardápio de vocês, tá? Então, até a próxima!